Be For You Podcast, e o tema que nós escolhemos para hoje foi doença autoimune. Para falar um pouquinho sobre isso, eu chamei um time grande hoje, viu, gente? Dr. Márcio Guerreiro, nosso reumato, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo em paz com todos? Tudo certo? Tudo certo. Alina Leme, nossa Nutri. Alina, seja muito bem-vinda ao nosso time. Doutora Luciana Pegorer, nossa nutróloga. Obrigada pelo convite, estamos aí. Bem-vinda, Lu. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doença autoimune. São em 3 especialidades, cada um vai poder contribuir com um pouco de conhecimento que tem. Para você que tem doença autoimune, se você associar algum sintoma que você tem, que a gente vai falar aqui, busque ajuda, busque o trabalho de uma equipe interdisciplinar, que é muito importante, tá bom? Márcio, conta um pouquinho pra gente o que é uma doença autoimune. Bom, a doença autoimune é quando a nossa imunidade, né? Para que serve a imunidade? O que é isso, né? São várias barreiras que o nosso organismo cria para poder se defender de invasores e das células da criação de células, vamos falar, tumorais, cancerígenas. Então elas funcionam mais ou menos como um scanner que passa ali lendo, né, vendo se tem informações erradas. Se tem um vírus, se tem uma bactéria ou se tem uma célula tumoral sendo construída, ela vai lá e destrói. Isso é a imunidade perfeita. O que acontece é que a gente passa a ter a doença autoimune. O nosso sistema imune, ele fica confuso e aí ele começa a degradar, né, destruir tecidos que são importantes para a gente. E aí, conforme essa destruição, a gente classifica essa doença. Por exemplo, artrite reumatoide, né? Vamos falar de uma maneira mais grosseira, é o colágeno, é a cartilagem, né? O vitiligo, os melanócitos, né? E dentro desse universo existe a coringa, né, que destrói tudo, que é o lúpus, que ela não tem definição, né? Então ela pega qualquer célula, qualquer estrutura. Então a doença autoimune é isso, né? É a capacidade que o organismo tem de destruir células benignas, né? Células que estão no seu funcionamento normal. Combatendo ele mesmo? Isso. O exemplo que eu uso... Grosseiramente falando. Na verdade, assim, o exemplo que eu uso com os pacientes, eu falo que a doença autoimune, na verdade, é um fogo amigo. Suponhamos que 2 países vão entrar em guerra. E aí, de vez do exército atacar aquele outro país, né, aquele invasor, ele começa a atacar as próprias estruturas. Ele mesmo. E isso é extremamente danoso, né? As consequências das doenças autoimunes são muito grandes. Ou seja, não tem cura. Não tem cura. Hoje a gente, dependendo da doença, tem um prognóstico melhor ou pior, mas doença autoimune, via de regra, não tem cura. Como que eu sei que são várias, tá? Mas quais são as mais comuns que mais vêm para você no consultório? Bom, dentro da reumato, né, a artrite reumatoide, sem dúvida, é a mais prevalente. Depois a gente tem a espondilite anquilosante, síndrome de Sjögren, o próprio lúpus. Então, essas são as que eu acabo vendo mais. Fugindo um pouquinho da minha área, né? Tem a bronquite, que tem um componente autoimune importante. O vitiligo tem um componente autoimune importante. A esclerose múltipla. As tireoidites, né? Que a gente vê bastante. Tem esse componente autoimune. Então, tem doença autoimune para toda especialidade. Tem. A gente dá risada, mas não é. E assim, uma coisa que é importante a gente ressaltar é que assim, todo ser humano sofrerá com algum problema da imunidade. Sim. Seja ele uma doença autoimune, seja uma própria doença oncológica, um tumor, alguma coisa assim, mas todo ser humano sofrerá com algum problema da imunidade. Dessas que você citou, por exemplo, se tem alguém que não tem o diagnóstico fechado ainda, tá? Tem alguma dica, alguma coisa, algum sintoma que a pessoa pode ficar mais atenta? Poxa, pode ser que associe lá com artrite reumatoide que o Márcio falou, ou pode ser que isso aqui que eu tô sentindo associe um pouco mais com lúpus. Ou não, Mayara, tem que esperar e ter um diagnóstico do médico. Assim, todo o processo de doença, ele desencadeia danos ao corpo, né? Porque para você ter uma doença, você precisa ter um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele te custa reservas. Né? Então, às vezes podem ser sintomas mais leves, como um cansaço, uma fadiga, uma indisposição. E às vezes a gente pode ter sintomas mais grosseiros, né? Por exemplo, uma febre persistente, uma perda ponderal importante. Então, tem uma oscilação grande, né, de conforme a doença. Eu perguntei isso porque minha mãe tem a artrite reumatoide, né? E quando eu me lembro, eu era criança, quando começaram os sintomas, demorou um tempo para ter o diagnóstico mesmo. Ela sentia muita dor ao amanhecer nas articulações, e sabe assim? Então,
Eu vou falar da reumato, né, que é onde eu estou mais à vontade. O tempo médio para fechar o diagnóstico de doença reumática são 5 anos. Das autoimunes, artrite reumatoide, lúpus, espondilite. É porque assim, é uma pergunta que todo mundo vem fazer, né? Paciente, não paciente. O que eu faço para melhorar minha imunidade? E a imunidade é algo extremamente complexo. Não é tão simples como... Uma coisa, né? Não é uma coisa. É uma cascata de eventos que acontece. São várias células, vitaminas, cofatores. Tudo isso faz parte da imunidade. E os sintomas, né? O Márcio mesmo pode falar, são muitas vezes o início muito inespecífico, que pode fazer parte de qualquer outra doença. Por isso que é sempre importante você procurar o atendimento, o acompanhamento, porque nem sempre na primeira vez você vai pensar nisso, para você conseguir, e tem um tempo para você fazer o diagnóstico, porque às vezes no início, como são sintomas muito inespecíficos, nem sempre você vai conseguir fechar um diagnóstico lá no início, né? E a gente conseguiu só ter um boom na imunidade nossa graças aos anos 90, né? A gente estava conversando lá fora. Os anos 90 ele deu um boom para a imunidade porque tiveram 2 ocorrências importantes. Primeiro foi a questão do projeto Genoma, né, que trouxe muita informação, uma riqueza de detalhes muito grande. E uma outra coisa muito triste que a gente tem dos anos 90 foi o HIV, que a gente começou pela primeira vez a observar que existia uma doença que alterava de maneira severa o sistema imune. Então, vamos falar assim, as flores que a gente colhe foi graças a esses processos que aconteceram há 30 anos atrás. Então foi por causa disso que hoje a gente tem uma gama muito maior de medicações e cada dia saindo mais. Mas é uma coisa assim que eu sempre gosto de falar para os pacientes, né? A gente sempre brinca que assim, não adianta eu dar o remédio mais novo, mais moderno, que há de melhor, se esse paciente tem uma vida totalmente desregrada. É o que a gente estava comentando agora, né? Não tem eficácia. Que é o que eu falei para vocês. Falei, como mesclar, juntar, para o paciente ter os benefícios, o médico reumato, a nutrição, a nutrologia, como que a gente pode contribuir para melhorar ainda mais a qualidade de vida desse paciente? Não adianta ela só tomar o remédio, se não mudar todo um contexto que a gente vem sempre falando. Alina, conta um pouquinho pra gente como que é a visão da nutrição com as doenças autoimunes, você que também já teve uma doença autoimune. Isso, eu tive no passado. Hoje a gente já está bem estabelecido assim, a importância da nutrição como uma estratégia assim, bem importante no tratamento de doenças autoimunes, né? E por quê? Porque a maioria das doenças autoimunes tem um fator importante, pegando o que o Dr. Márcio falou, da imunidade, das células da nossa imunidade estarem no intestino. E aí a gente consegue fazer uma modulação tanto de desbiose, né, que é o desequilíbrio das bactérias ali, né, a gente fica com mais bactérias patogênicas do que bactérias boas, né, quanto com relação a um tema que eu já falei até em outros podcasts, que é da permeabilidade intestinal, que é chamado de leaky gut, né, então o intestino fica vazado, né? E aí essas células acabam, essas proteínas não digeridas, vamos dizer assim, voltam para a corrente sanguínea e é um dos fatores para o corpo falar, isso aqui não me pertence, né? E normalmente essas proteínas que a gente não digere muito bem tá relacionada assim a glúten, lactose, né? E outras também. E aí, por isso que a nutrição consegue ajudar lindamente, assim, no tratamento, como um adjuvante aí no tratamento das doenças autoimunes, tá? Que já é um corpo inflamado e através, né, dessas dicas, de tudo que a nutrição traz hoje, pode otimizar. Porque como a gente estava falando da imunidade, ela é muito complexa, né? E, por exemplo, a gordura, o tecido gorduroso, ele é altamente inflamado, ele produz interleucinas, outras células inflamatórias. Então, como que você quer controlar, por exemplo, a inflamação da artrite reumatoide, da artrose, se você tem um corpo que está inflamado? Né? Então, se você também não melhora o seu peso, não melhora a sua alimentação, não faz atividade física, a atividade física hoje ela é uma medicação, ela faz parte do tratamento de quase todas as doenças, entendeu? Que a gente falou sobre prevenção. Sobre prevenção.
né? Então, assim, se você não melhora o seu corpo, se você não reduz essa inflamação, como que a medicação vai agir? Então, o fogo tá lá queimando e você tá dando aguinha para apagar? Então, apaga o fogo e aí a medicação vai conseguir agir muito melhor, ter uma resposta muito melhor. Ô Lu, como você pode contribuir, eu sei que você já falou um pouquinho, mas assim, da nutrologia, porque, eu dando exemplo tudo da minha mãe aqui, né? Quando Belzinha, por exemplo, veio pra você, que você fez toda a parte dos exames, da modulação, colocou algumas vitaminas que estavam faltando a mais, né? É isso. Então a gente vai ver a parte do peso, né? Porque o peso tem um papel bem importante nas doenças autoimunes. Se você tiver com obesidade, você vai estar mais inflamada, você vai ter uma sobrecarga maior, por exemplo, nas articulações, e isso pode piorar muito, principalmente a parte da dor, da artrose, da artrite reumatoide. Então, você melhorar o peso daquele paciente, diminuir o peso e falar assim, não é que eu preciso emagrecer, perder 30 quilos. Os trabalhos mostram que às vezes a perda de 5, 10% do peso, você já tem uma melhora de 30, 40%. Né? Então, é você diminuir a sobrecarga sobre essas articulações e também suplementar aquelas vitaminas que você precisa, principalmente, por exemplo, a vitamina D, que é importante muito para o osso, né? Suplementar cálcio, às vezes você precisa. Então, você olhar a tensiometria óssea, ver como que tá, repor o que precisa. Às vezes, complexo B também é importante nesse processo autoimune. Então, repor essas vitaminas. Até para a parte do bem-estar também, né? Sim. Gente? A questão do processo inflamatório é assim, o processo inflamatório ele é benéfico? Sim, ele é uma defesa que a gente tem. O problema é, né, usando o exemplo do fogo, é usar, né, gasolina para apagar o incêndio, né? Então, a gente não pode deixar o corpo totalmente inflamado. E uma coisa que eu gosto de ressaltar sempre com os pacientes é a questão da atividade física, é assim, de maneira errada, né, a gente associa a atividade física com beleza, com estética, não. A atividade física ela está relacionada com bem-estar. Se você ficou bonita é uma consequência, mas o importante é que você melhore a sua funcionabilidade, né? Então... Deixa eu só trazer, você falou dos sintomas, né? E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre a tireoidite de Hashimoto, que eu não sei assim qual é a mais comum, mas eu acho que ela tá entre uma das, né? Das mais comuns, né? Bem comum. E aí que tá, né? Ela pode ser a mais comum, mas ela causa bastante sintomas, né? Por isso que eu lembrei agora, que não são normais a gente ter, né? E às vezes a gente acaba convivendo com aqueles sintomas por anos. E eu sempre peço pro paciente fazer uma linha do tempo, assim, né? E ver o que veio antes, né? Porque tem pacientes que vêm com muitas queixas de depressão, enfim, né? Ansiedade, intestino preso, que tá tudo relacionado, né? Primeiro que chega assim, eu tenho hipotireoidismo, tá? Mas qual é a causa, né? E a maior das causas do hipotireoidismo é o Hashimoto, né? Eu falo bastante de Hashimoto porque é o que eu estudo bastante. E aí, quando a pessoa faz a linha do tempo, alguns fazem comigo, outros não, né? Fazem ali, mas... Né? Eu falo, faz lá na sua casa, né? Mas é legal essa linha do tempo pra gente colocar, né? O que veio antes. E muitas vezes o Hashimoto veio primeiro, né? Então, e a depressão, e o intestino ruim, e tudo isso, e a causa uma tireoidite de Hashimoto, que mas é normal, então não é, né? Pode ter sido a causa desses outros sintomas que são controláveis ali, né? E aí como que a gente controla, como que a gente deixa essa doença silenciada, né? Como o doutor disse, não tem cura, a gente vai entrar em remissão, estilo de vida, né? E a gente trabalhando aqui em equipe para conseguir deixar ela mais quietinha, né? Mas é legal essa linha do tempo, eu gosto de... Eu gosto muito também e eu vivenciei isso, né? Igual a gente fala. Quando eu só entrei com a parte de medicamentos, eu me sentia de um jeito. Depois que eu resolvi realmente, falei, não, peraí, vamos olhar para isso aqui. Quando eu consegui mudar real a alimentação, coloquei atividade física. Minha vontade é que todo mundo sentisse, sabe, experimentasse isso. Por isso que eu gosto de falar tanto sobre isso. Isso assim. mesmo. Porque... É difícil mudar no começo, né? Sair daquele... Mas a hora que você começa a ver os benefícios, aí tipo, opa,
Vale a pena. vale a pena. Eu gosto de dar um exemplo assim, que eu falo isso para os pacientes, né? Quando eles chegam a primeira vez, né, com um diagnóstico, às vezes até já fechado, né, de uma determinada doença, eu sempre gosto de falar para eles que é mais ou menos que nem você entrar numa casa bagunçada, né? Você entra numa casa fechada, que você não sabe como que ela chegou daquele estado, mas ela está daquele estado. Então o que você faz? Arruma cômodo por cômodo. Você que vai escolher qual cômodo que você quer, mas arruma um por um arrumar, né? e vai andando. Porque você começa a bagunça, viver. né? Você bagunça a parte emocional, você bagunça a parte física, você bagunça a parte toda orgânica. Então, assim, você tem que colocar tudo aquilo em ordem para ter um organismo funcionando de maneira perfeita. Então, eu sempre dou esse exemplo. Ó, vamos começar a organizar aqui, mas eu preciso que arruma lá e para a coisa poder fluir, porque realmente é um paciente que chega degradado, é um paciente que chega cansado. Eu falei do intestino permeável, né, como sendo um dos gatilhos ali, né, para o desenvolvimento da autoimunidade, mas você falou uma coisa e é o poder da nossa mente, assim, né, por um momento de estresse, ou se a pessoa perdeu um ente querido, né, ou tá passando por uma dificuldade ali na vida dela, e que todo mundo vai passar um dia, né, também pode ser, né, eu acho que valeria a pena a André estar aqui, porque muitos fatores emocionais. Fazer uma brincadeira, né? Depois do cérebro, o lugar que mais tem neurônio é o intestino. Então, Com certeza, viu? depois, qualquer remédio que você toma, qualquer coisa que você mexe com o neurônio, você tá mexendo direto com o intestino. Ó, gente, né? pra você que tá ouvindo esse podcast, também tem um sobre o intestino, viu? Volta lá e procura, que vale a pena. E aí a gente a gente falou do Hashimoto, né? Eu vou trazer um exemplo que eu falei com o Márcio, né? Da prevenção, porque a gente fala tanto de tratar a doença e prevenir. Eu também tenho na minha casa, minha mãe tem uma artrose também importante, e eu falo pro Márcio, pelo amor de Deus, eu não quero. E eu penso muito nisso. E aí ele falou assim, não, mas você já tá fazendo, você tem uma boa alimentação, você faz atividade física. Então, de novo, a gente bate na tecla que mudança do estilo de vida, arrumar a casinha, você ter regularidade na atividade física, se alimentar bem, dormir bem, ela é tratamento, ela é preventiva, ela muda tudo, né? Então, por isso que parece que a gente fala um disco... fica repetitivo, né? Mas é porque isso é tão verdade, tão intenso, e a gente vê uma mudança tão importante, e por isso que a gente defende tanto a mudança do estilo de vida. Assim, eu falo que a gente tem que ser repetitivo, porque assim, o mundo ele tá em eternas mudanças, né? Hoje a gente não vê mais marketing, né? Um pouco ainda de álcool, mas a gente não vê mais marketing de cigarro, porque teoricamente é feio, mas o tanto de alimento industrializado, o tanto de alimentos ricos em gorduras, o tanto de alimento... Também é um comercial assim, né? Então reza a lenda até tudo que a indústria... é rápido, prático, tudo que você gostaria está aqui, né? Basicamente. Não, e reza a lenda que, isso não é, vamos falar assim, né? Que as indústrias do tabaco mudaram, né? Saíram desse foco do tabaco e foram para esse ramo alimentício. E, enfim, a gente não tem gasto de caloria hoje. A gente não tem consumo, né? A gente não tem consumo de energia. E sabe o que eu acho engraçado, às vezes, nas embalagens? Você olha assim... Desculpa, gente, é uma tremenda assim, não tem nada ali, mas está lá, não contém glúten, não contém lactose. Falando, gente, parece que tem que ser isso pra pessoa poder comprar. Que estão escritos não contém açúcar, não tem açúcar mesmo, mas tem outros nomes escondidos ali, né? E que são eu falo, ó, vamos aprender a ler o rótulo, né? E aí fala assim, vê o rótulo da batata doce. É lindo! Não tem. Porque o rótulo da mandioca, não tem. Eu fico abismada, né? Eu falo, gente, mas por que o Cheetos tem que ter sabor pizza, bacon? Por que você tem que comer uma coisa que tem que ter sabor de outra? Eu não consigo entender. Não, acho que de todos os mais... Acho que o mais infame de todos é o Baconzitos, que tá escrito assim, ó, feito de trigo. Mas enfim. Esses dias, eu lembro, faz tempo já, né? Mas eu peguei, toda feliz lá no mercado, comprei um pão super prático. Assim, falei, Alina, olha esse pão aqui, né? Pra mandar pras crianças. Dela, vamos ler o rótulo? Vamos ver o rótulo? Daí ela começou. Eu falei assim, nossa, Alina, não vou poder, né? Ela, melhor não, vamos fazer em casa que é melhor. Não é porque não tem glúten
que é um alimento ok, né? A gente precisa, assim, né? Eu acho que, assim, eventualmente, a gente tem ali, Sim. né, um industrializado, Sim, né? é, Eu acho que a questão é não fazer parte todos os dias, né? Que a gente até trouxe outro dia o exemplo ali, né, do tipo de proteína. Então, é isso, a gente, né, colocar mais comida de verdade mesmo, né? E essa indústria do industrializado, né, do ultraprocessado, tá tão enraizado que eu tenho alguns pacientes adolescentes que, meu Deus do céu, é difícil fazer eles entenderem que isso não é comida. Eu tenho uma paciente de 18 anos que eu fiz diagnóstico de Hashimoto e, assim, ela ia ter, provavelmente, em algum momento, ela ia ter sintomas, sim, mas ela tinha uma alimentação péssima. Então, provavelmente, ela veio manifestar o Hashimoto tão precocemente aos 18 anos, porque ela tinha uma alimentação Ô Lu, mas horrível. Você sabe que eu não sei, assim, é que, tipo, a gente sabe hoje em dia, pede mais os anticorpos do Hashimoto. Mas eu não sei, por exemplo, desde quando eu tinha. Não, Né? a gente Eu tenho pacientes que, tipo, têm os sintomas há muitos anos e nem sabia Mas- se quando diagnóstico há 2 anos, mas com sintomas horríveis há 20, entendeu? Então não dá pra saber ali quanto. O que a gente percebe na doença autoimune é assim, Alina, ela é uma doença que a gente chama ela de insidiosa. Ela é uma tempestade que vai se armando. Então vamos né? Então assim, né? Do Hashimoto em específico eu não vou saber falar porque não é minha praia, vamos falar assim. Mas por exemplo, vamos falar de artrite reumatoide. Eu tenho fator genético, né? Eu tenho já histórico familiar, né? Como o caso da Má, né? Eu tenho histórico familiar, tá? Eu entrei em contato com o cigarro, seja eu um fumante passivo, seja um fumante ativo, ou seja, a tempestade está armada. Quando ela vai desaguar, a gente não Vai sabe. A tempestade está armada. Então, por isso que às vezes, né, demora tanto para fechar o diagnóstico de uma doença autoimune, porque ele é arrastado, né? Eu lembro que quando eu tinha 14, 15 anos, eu tive uma dor no dedo, parecia que um bicho tinha picado, mas melhorou, passou. E às vezes naquela altura, se você pedir autoanticorpos, vão vir negativos, porque a doença ainda não se estabeleceu, né? Então, às vezes quando vem um paciente bem jovem comigo, 16, 17 anos, dificilmente eu falo assim, você não tem nada, vai embora, você tá saudável. Não. Espera, mantém um estilo de vida saudável, daqui um ano que vem a gente conversa. Mas é isso, é fazer essa orientação, dizer pra ele a importância dos pilares. Igual ela falou, quando você sabe que alguém na sua família já tem uma doença autoimune, você fica, é o botãozinho que ligou, você sabe que tem um botãozinho ali nos ramais ali, tá ligadinho, você fala, poxa, eu vou prestar mais atenção, porque ligou um, pode ser que ligue os outros. E depois quando a gente falou que você falou dessa paciente de 18 anos, que você diagnosticou a Hashimoto, eu acho, pelo que eu lembro, assim, pra mim, foi aos 18 anos que eu comecei a ter os sintomas de cansaço, de só querer dormir, de desânimo, total, e foi aliado ao emocional, né? Não temos nada comprovado, mas tem uma contribuição. Era a época que eu tinha que me adaptar rapidamente, porque eu tava fazendo cursinho e eu precisava passar no vestibular. E precisava ser estadual, porque... Entende? Então, é legal também a gente dizer para as pessoas isso. Pode ser que alguém se identifique, pode ser que... Não é, acho que é para poder contribuir como um todo, assim. É muita coisa para se falar, né? A doença é muito ampla, entendeu? A gente não vai conseguir trazer nada muito específico. A gente trouxe um pouquinho do conhecimento da autoimune, mas são muitas doenças, igual a gente colocou aqui, ó, doença de Crohn, vitiligo, psoríase, o diabetes, doença celíaca, Hashimoto. E o que é importante também na doença autoimune, né, uma coisa que eu sempre ressalto aos pacientes, não é porque eu tenho uma doença autoimune, eu não vou ter outra. Não. Uma doença autoimune puxa a segunda. Uma pode puxar a outra, e a gente sabe que esses pacientes também têm um risco maior de terem determinados tipos de câncer, de tumor, são pacientes que estão mais propensos a ter infarto, a ter AVCs, porque são pacientes que estão sempre inflamados, então a arteriosclerose está acontecendo ali de maneira acelerada, então a gente tem que observar. Doença depressiva também é muito comum, porque algumas doenças autoimunes são extremamente deformantes, né, e incapacitantes, então o paciente às vezes que é ativo acaba entrando nesses casos. Pega uma esclerose múltipla, né? Pô, o paciente do nada amanhece ruim, perde movimento, extremamente. Então, cuidar de todos os aspectos é importante, né? Nossa, sabe o que eu acabei de lembrar?
Débora Maia, a gente pode chamar ela para dar um depoimento. Bem legal, é verdade. Que ela Ela tem. tem esclerose, né? E aí que ela foi aí, ela é farmacêutica igual a Alina também. Nutricionista. Ela é farmacêutica. Depois ela foi fazer Ah, é nutrição. verdade, ela fez um Porque ela tempo. teve o diagnóstico e ela foi estudar, porque ela teve que mudar toda a rotina dela, colocou atividade física, alimentação. É legal. Eu vou acompanhar nas não, mas- redes sociais que a gente vai trazer. Falar uma piada maldosa. A melhor coisa que tem pra quem trabalha na saúde é ter uma doença. Você muda, né? Você muda, você muda, você tira aquele preconceito, você tira aquela... A gente não se aquilo. cuida. A verdade é que nós, profissionais de saúde, a gente cuida dos outros, mas a gente não se cuida. E é a hora que a gente tem o diagnóstico de uma doença, seja qual for, aí você fala, opa, ou eu vou pro caminho, né, realmente da doença, ou eu mudo meu estilo de vida, né? E é verdade, é isso mesmo. Então, Esses dias, Opelador, né? Vamos mudar. esses dias tinha um médico, a gente tava gravando um vídeo, né? Ele dando as orientações, nananana. Aí ele terminou o vídeo, né? A gente saindo no corredor, eu falei, então, essas orientações que você tava dando, né? Eu brinquei com ele, falei, e a natação que você falou que você ia fazer? Ele, Maiara, para. É isso, a gente cuida de todos e muitas vezes a gente esquece de nós mesmos. É isso mesmo. Serve pra você que tá nos escutando, não só pra nós da área da saúde, viu? É isso mesmo. Gente, muito obrigada pelo bate-papo, A gente foi que muito agradece. bom. E o próximo a gente chama a Débora Maia para participar conosco e dar o testemunho dela. legal, muito bom também, muito gostoso. Obrigada, doutor. Obrigada, Lina. Obrigada, doutora. Obrigada a você. Obrigada a todos vocês que nos ouviram. E prestem muita atenção que a gente vai dar durante essa semana dicas sobre alimentação, sobre a parte de nutrologia e Dr. Márcio também sobre doenças autoimunes. Obrigada.